Então vamos agora para o assunto pacto com o demônio. Como seria a possibilidade de um pacto com o demônio? Sabemos pela revelação que os homens podem entrar em comunicação voluntária com os demônios e pedir que eles façam ou concedam coisas que superem as forças humanas. Está fora de dúvida que o demônio intervém espontaneamente de um modo sensível na vida dos homens, porque não haveria ele de intervir diante da solicitação de uma vontade humana. Então, como nós vimos nas aulas anteriores, que o demônio, a gente bem sabe que o demônio já procura interferir na nossa vida, sem a gente chamar ele. Agora imagine chamando. Por que ele não vai interferir? Não há nisto nada que seja contrário à ordem das coisas, nem da parte de Deus, nem do demônio. Então, aí você pode perguntar assim, mas como pode? Não vai contra a vontade de Deus o demônio interferir? Não. Nem da parte de Deus, nem dos demônios. Porque Deus pode permitir a ação do demônio como castigo. Deus pode permitir Deus agir na vida da pessoa que faz parte como castigo para o homem por causa de suas faltas, seus defeitos, para permitir o demônio agir. Ou como provação para uma vítima, como eu já havia falado, para às vezes você pode ser uma vítima de feitiço, vítima da possessão, mas vai servir como provação para ti, para a tua santidade, mesmo sem você merecer, você não fez nada de mal, não é castigo para você, mas é para a tua provação e santificação maior ainda. Como eu falei do caso da Santa Miriam Jesus crucificado, ela foi provada mais ainda, ela recebeu a possessão demoníaca, mas não porque ela merecia por castigo, mas para ela ser provada mais e mais, e ela se santificou mais e mais. Ou então pode acontecer algo do demônio para algum outro efeito que só Deus conhece, que a gente não vai nunca saber, né? Nos seus planos, nos planos de Deus, de sua sabedoria e de sua justiça. Do lado do demônio está bem de acordo com a sua psicologia atender a uma solicitação que tanto lisonjeia seu orgulho. Então, se o homem vai procurar o demônio, que vai fazer com que eleva mais ainda o orgulho do demônio, a fazer você enxergar que ele é poderoso, que ele tem força, que ele é uma divindade verdadeiramente, o que vai acontecer? Claro que o demônio vai levar o ego dele, ele vai, que ele gosta de ser adorado como Deus, né? Ele vai te atender. Porque ele sabe também que isso gratifica seu ódio a Deus, né? E do homem satisfaz seu desejo de fazer o mal. Porque o demônio, ele quer causar mal a Deus, entre aspas, mal, ele quer ofender a Deus, quer causar um ódio a Deus, fazendo com que a gente deixe de adorar a Deus para servir a ele. Não foi isso que ele fez lá com Adão e Eva? Ele fez com que Adão e Eva deixassem de servir a Deus, obedecendo a ele com um fruto proibido, do que servir a Deus. Ou seja, Adão e Eva trocaram de deuses, vamos assim dizer, deuses entre aspas, né? Que o demônio não é coisíssima nenhuma Deus. Então, se é para fazer mal a Deus, porque ofende, Deus fica triste com a nossa perca, claro. Então, isso satisfaz o demônio quando o homem procura ele. Ele vai fazer de tudo para poder a gente ofender a Deus, é claro. Então, o que pensava Santo Agostinho, o qual afirma que os homens que se dedicam à sua persistição são entregues como suas vontades, mas merecem aos anjos prevaricadores para lerem escarnecidos e enganados. O homem pode entrar em relação com os anjos e com os demônios, uma vez que uns e outros são seres inteligentes e livres. Entender aqui, irmãos, então não quer dizer que a gente pode, o homem pode se relacionar só com demônios, pode também com anjos. Então a gente também pode se relacionar com anjos. Se você procurar conversar com os anjos, invocar ele, a presença dele, você procurar fazer aquilo que vai abrir o teu caminho com os anjos, de contato com os anjos. Nessa condição, tanto o homem quanto os anjos e os demônios podem fazer uso de sua liberdade e unir-se para a obtenção de um fim comum. Então entenda isso aí, os anjos também, se você invocar eles, podem se unir com a gente para um fim comum, porque os anjos têm essa liberdade deles sem estar indo contra a vontade de Deus. Mas para isso é preciso haver um ponto de contato entre uns e outros, quer dizer, é preciso que uns e outros tenham disposições análogas. Já explico.
Quando as relações são estabelecidas entre seres de natureza diversa, é evidente que o ser de natureza superior impõe as suas disposições ao inferior. Então, quando se mantém um contato com um ser superior, que é um ser espiritual, então é claro que o ser espiritual, ele vai dizer para nós que somos seres inferiores o que ele deseja. E a gente aqui vai ter que se submeter aos desejos dele, se a gente quiser receber o que ele tem a nos ofertar. Ok? Por isso que os demônios, em ambientes como macumba, eles pedem muitas coisas para você se submeter ao que ele está querendo. Aí ele vai atender o seu pedido. Você fazendo o que ele está dizendo lá. Vamos ver onde eu parei. Então acaba prevalecendo, é claro, a lei do mais forte. Se o ser mais elevado é um espírito bom, isto é, um anjo que vai manter contato com você, o acordo se faz para o bem, é claro. Se, ao contrário, o ser mais elevado é um espírito maligno, o acordo não pode fazer-se senão para o mal. Pois o demônio, espírito pervertido, não visa senão o mal. Então, entender aqui, irmãos, que essa conversa, os homens só têm tendência de invocar os demônios na macumba, espiritismo, porque a gente não tenta manter um contato para chamar os anjos, para conversar. Nós precisamos manter o contato com os anjos. E aí vai haver esse intercâmbio espiritual. Vamos ver. Por sua inteligência e seu poder, os demônios são superiores aos homens. Eles conhecem os segredos da natureza e os agentes físicos bem melhor que os sábios jamais chegarão a conhecer. Então nós já estudamos que os anjos, eles conhecem, os demônios, eles sabem mexer na natureza. Ele tem poder melhor do que o médico da medicina, de tudo. Eles são capazes de produzir resultados surpreendentes e mesmo quando isso serve a seus perfídios desígnios, obter vantagens materiais que recorrem a eles. Então, quando o demônio vê que está conseguindo ganhar você mais ainda para ele pode te dar até muitos bens materiais, ganho, fortuna. Por isso que não inveje quem é rico, quem está bem financeiramente. Às vezes ele pode ter conseguido um pacto com o demônio. À custa de quê? De prejudicar o outro. Então não inveje, irmãos, o outro. Peça ao anjo, converse com o anjo da guarda para você conseguir, para poder te botar no bom caminho, num bom emprego. Comece a conversar seriamente com ele. Diga: ô meu anjo da guarda, não aguento mais essa vida aqui desse jeito. Estou dependendo demais só dos outros. Meu anjo da guarda, acenda uma vela para ele, converse com o anjo da guarda. Se dever para o anjo da guarda não é superstição não. Tá? Sua soberba, a soberba dele, quando o homem satisfaz, como é evidente, o homem não tem poder sobre os demônios. Estes não são obrigados a atender aos desejos do homem. Não faz porque esteja a isso obrigado, seja forçado a isso pelo homem, mas sim porque satisfaz a sua soberba, vê-se solicitado pelo homem e até venerado por ele. Então o demônio atende o pedido nosso, se você invocar ele, não porque ele está nos obedecendo, mas é porque ele vê a gente servindo a ele, venerando a ele, no lugar de Deus, como Adão e Eva fizeram, né? Deixaram Deus para servir a ele. Só que ele ofereceu, né? O demônio foi lá oferecer. Agora aqui não, é a gente que vai pedir coisas ao demônio. Ele não vai se oferecer para nós. É nós que vamos se oferecer para ele. Aí é que ele vai achar bom mesmo, né? Se a gente vai atrás dele. Então, de outro lado, atendendo a esses pedidos, ele pratica o mal, quer em relação a terceiros, como se dá com frequência, quer em relação aos próprios solicitantes, cuja alma conduz à perdição, que é o que ele tem em vista ao aceitar o pacto. Então, é claro que o objetivo final do demônio é fazer com que a alma se perca. É essa a meta, tirar de Deus o mais rápido possível. Vamos na próxima aula estudar sobre as espécies de pacto. Que tipo de pactos tem? Tem pactos explícitos e pactos implícitos.